Olá, meninos e meninas, tudo bem? I hope everything is alright. Com certeza tá tudo bem com vocês. Então vamos lá para mais uma maravilhosa aula de inglês. Claro que alguns vão falar, isso era claro que não. Ai, gente, claro que é, adoro inglês, amo inglês, inglês é mara. Então, assim, na aula passada fizemos algumas coisas, fizemos uma revisão das duas aulas anteriores, tá? Que assim, quem não viu conseguiu pelo menos entender, perceber, saber o que nós fizemos na sala, e quem já tinha assistido conseguiu fazer uma revisão e espero que tenha ficado mais claro, tá? Então vamos lá. Como eu já comentei, até do último exercício que a gente tinha feito, eu gosto de trabalhar atividade de vocabulário. Pra você, até com o último exercício lá da aula passada que a gente tinha feito, can you close the door? Can you open the door? Ah, mas eu não sabia como era door e tal. Então, assim, com essas atividades de vocabulário, vocês aos poucos começam a conseguir escrever mais coisas, né? Como eu sempre falo, às vezes tem que saber a gramática, deve, mas tem que ter vocabulário para você saber o que escrever, também se não falta palavras ali. Então, vamos lá, mesmo esquema. Professora, preciso copiar? Não. Vocês vão colocar as respostas no caderno de vocês, tá? Então, hoje a atividade não é para completar a frase, que normalmente, assim, tem uma frase que eu tinha passado, assim, com reticências, ela ia até metade, você tinha que dar continuidade. Não. Essa tem uma pergunta e uma resposta, ou somente uma afirmativa e alguém falando outra coisa, tá? Então, mesma sequência, do número 1 ao 5, eu vou falar para vocês, vou ler em inglês e fazer a tradução. Depois, do outro lado, os parênteses, vou ler para vocês, fazer a tradução. E vocês já podem colocar somente a sequência que vocês acham que seria correta, tá? Não precisa escrever nada, assim, escrever as frases, não há necessidade. Então vamos lá, number 1. How are you? Como você vai? Como você está? Como vai você? Ok? 2. I'm sorry, I'm late. Ai, desculpa, tô atrasado. Atrasado ou atrasada, né? 3. Thank you very much. Muito obrigada. Ou obrigado, dependendo de quem tá falando. 4. Have a nice weekend. Ah, bom fim de semana, bom final de semana. 5. Today is the 4th. Isn't it? Hoje é dia 4, não é? Ok? Agora vou ler o outro lado. Primeiro parênteses. Thanks. The same to you. Obrigada, para você também. Yes, that's right. Sim, isso aí. Oh, that's alright. Oh, certo, tudo bem, ok. You're welcome. De nada. Very well, thank you. Muito bem, obrigada. No meu caso, obrigada, né? Então, assim, eu vou fazer a tradução de novo, de um e de outro. Enquanto isso, vocês já podem, no caderno de vocês, colocar os números de acordo com a sequência que vocês acham que é correta, ok? Let's go. Number 1, how are you? Como vai você? Como você está? 2, I'm sorry, I'm late. Ai, me desculpe, tô atrasada. Ou atrasado. 3, thank you very much. Muito obrigada. Ou muito obrigado. Have a nice weekend. Bom fim de semana. Today's the 4th, isn't it? Hoje é dia 4, não é? Os parênteses. Thanks. The same to you. Obrigada. Ou obrigado para você também. Yes, that's right. Sim, isso aí. Oh, that's alright. Oh, ok. Tudo bem. You're welcome. De nada. Very well, thank you. Muito bem, obrigada. Ou obrigado. No meu caso, obrigada. Tentem fazer a sequência, a gente já faz a correção. Ok, vamos lá? How are you? Very well, thank you. Como você vai? Muito bem, obrigada. I'm sorry, I'm late. Oh, that's alright. Ah, desculpa, eu tô atrasado. Ah, tudo bem. Thank you very much. You're welcome. Opa, me perdi ali. Thank you very much. Muito obrigada. You're welcome. De nada.
4. Have a nice weekend. Thanks. The same to you. Bom fim de semana. Obrigada para você também. 5. Today is the 4th, isn't it? Yes, that's right. Hoje é dia 4, não é? Sim, é. Ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai iniciar com a unidade 3 do livro, Living with Differences. Ah, professora, mas eu não tenho livro. Tudo bem, você vai acompanhando, vai marcando as páginas. Quando você for acompanhar a atividade, você pode colocar lá a página tal, exercício tal, a resposta, tá? Vocês não vão precisar copiar nada, nesse sentido, vocês só vão ficar colocando a resposta das coisas. Quem tem o livro, a mesma coisa. Lembrem que não é para escrever no livro, tá? Então vamos iniciar. Living with the differences. Vivendo com as diferenças. Então assim, nós temos o desenho ali, vários ovos, né? Um diferente do outro. E assim como é a nossa vida com as pessoas com quem nós convivemos, na escola, no dia a dia, uma diferente do outro. Nós temos que viver com as diferenças. Ah, mas eu não gosto porque aquele fulano lá tem um cabelo assim. Ah, eu não gosto porque a cor dos olhos dela é desse jeito. Não tem problema. Nós temos que respeitar. A gente aceita e respeita as diferenças. A gente respeita o outro. Se você quer ser respeitado, você precisa respeitar primeiro, né? Então, assim, seja na família, na escola, no trabalho ou no ambiente social, temos que aprender a conviver e a respeitar as diferenças e os diferentes. A vida é assim, cada um é diferente do outro e tem sua maneira de entender, enfrentar e realizar a vida. Afinal, são as diferenças que movem o mundo e impulsionam o progresso, tá? Então, assim, o respeito é primordial, ok? O respeito é a base de tudo nessas situações. A gente precisa respeitar, ok? Então, é isso que a gente tem que fazer. Por favor, respeitem as diferenças, ok? Então, vamos lá. Reading Comprehension. Ai, texto de novo. Calma, respira, tudo vai dar certo. Então, assim, hoje eu tentei colocar... como a gente está sem dicionário, né? Não estamos na sala de aula, que é onde usaríamos dicionário e tal. E para quem tem o livro, lá no final do dicionário tem um glossário. Para quem não tem, então eu coloquei aqui para ficar fácil para todo mundo, ok? Então vamos lá. Before reading, então identify the words in the box below that have a similar meaning to conflict. Write the answers in your notebook. Então assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver a palavra ali que está em negrito, conflict. O que significa conflito. Então, das palavras que estão ali naquela caixinha, agreement, clash, dispute, rebellion and peace. Rebellion and peace. A gente precisa achar quais que tem mesmo que o significado parecido com conflict. Então, ali eu coloquei agreement, eu coloquei ali a tradução para vocês. Então, qual dessas, escrevam no caderno de vocês, exercício número 1, no caderno de vocês, quais palavras vocês acham que tem o mesmo significado ou significado parecido com a palavra conflict, conflito. Clash, dispute and rebellion, né? Que eu tinha colocado a traduçãozinha ali pra vocês. Então, são essas três que têm um significado parecido com conflito, tá? Escreveram no caderno. Beleza, let's move on. Aí a gente vem pra um texto. Nossa, teacher, a gente vai ler esse texto? Tá na página 58 do livro de vocês. A gente vai ler esse texto? Não. Nós não vamos ler esse texto, porque é um texto assim um pouquinho mais formal e tal, mas a gente vai fazer exercícios sobre o texto. Mas então, como é que a gente vai fazer exercícios sobre o texto se nós não vamos ler o texto? Eu vou resumir ele para vocês, tá? Então, assim, underlying causes of conflict. Underlying é como se fosse a base, tá? A base que causa conflito, que estranho. Vamos ver aí se vocês entendem, conseguem entender, né? O que tá causando conflito. O texto fala assim, vou ler algumas partezinhas só pra gente entender. When societies organized can create both the root causes of conflict and the conditions in which is likely to occur. Então, assim, resumindo tudo, a sociedade, ela tem que
respeitar as diferenças, ela tem que ser organizada para que as pessoas sejam tratadas com igualdade, né, sem injustiça, e é isso que tá falando ali o texto. Que muitas vezes os líderes, né, que organizam, que representam o país, às vezes, eu tá falando o texto ali, tá? Eles às vezes não representam os membros de uma sociedade, tá? Porque eles têm que, assim, não pensar no individual, mas eles têm que pensar num todo. E as pessoas, elas têm que ser tratadas com igualdade, sabendo que cada um é diferente de si, cada um é único, ok? Aí o segundo parágrafo, human beings have basic needs. Então os seres humanos, eles precisam de necessidades básicas, né? A gente já sabe, luz, água, ter uma casa, ter um emprego, ter alimentação, ter estudo, são coisas básicas que todas as pessoas, elas têm o direito de ter, ok? Porque às vezes, assim, se as pessoas não têm, elas podem, dependendo da situação, causar protesto, e esses protestos às vezes podem levar a uma, que eles falam ali, uma rebelião, com violência e tal. E às vezes as pessoas, elas vivem em grupos e elas se sentem seguras nesse grupo que elas vivem, né? Porém, por exemplo, o grupo A tá aqui, o grupo B tá aqui. E as pessoas que estão nesses grupos, elas se sentem seguras porque elas estão ali dentro, elas sabem que as pessoas vão ajudá-las, vão auxiliar se houver necessidade. Só que às vezes o grupo A acha que o grupo B não é legal e vice-versa. E é isso que a gente tem que aprender, a respeitar. Se o que o grupo A faz, que eu estou no grupo A, e eu acho que o grupo B tem uma cultura, alguma coisa que eu não acho correta, mas, gente, a cultura é deles, eu tenho que respeitar, tá? Claro, indo pelo bom senso também, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu tô falando, às vezes, de cultura, coisas pacíficas, ok? Então, esse texto, ele fala sobre muita coisa nesse sentido, ok? Então, assim, acho que já deu uma clareada aí, vamos passar para outras atividades. Reading for General Comprehension. Então, a gente vai fazer algumas coisas para uma compreensão geral, por exemplo, do texto. What is the main aim of the text? O que é a ideia principal do texto? A gente vai escolher A ou B, né? Vocês podem colocar a resposta no caderno de vocês. Então, assim, letra A. De acordo com o texto, com o que eu falei para vocês, é to provide a clear definition for conflict, para provar uma definição clara do que é conflito. Mas isso a gente viu antes de ler o texto, que eu tinha colocado as palavras tudo pra vocês, né? Será que é isso? Ou B, to discuss some important causes of conflict, ou discussões sobre importantes discussões discussões sobre causas importantes que pode causar conflito. O que vocês acham? A ou B? Marquem lá no caderno de vocês. Letter B is correct, tá? A letra B é a correta. Aí aqui, baseado no texto, what are some examples of causes of conflict? Quais são alguns exemplos que causam conflito de algumas coisas que a gente leu? Que eu expliquei pra vocês e a gente vai lendo também, vai vendo agora e vocês vão vendo ali se é ou não é, tá? Lembrando que a gente vai pôr de acordo com o texto. Letter A. When a society is organized in a way that people are treated unequally and unjustly. Então, quando a sociedade ela é organizada para que as pessoas sejam tratadas com injustiça e igualdade. Tá? When a society is organized in a way, quando a sociedade é organizada para que as pessoas sejam tratadas com injustiça e desiguais. Será que isso pode gerar conflito? E se vocês acham que sim, marca a letra A. Letter B. When people learn to understand that differing cultures are not a threat to each other. Quando as pessoas aprenderem e entenderem que as diferentes culturas não são ameaças. De acordo com o texto lá que a gente falou, o que vocês acham? When a person, letra C, when a person is not recognized as an individual with a personal identity. Quando a pessoa ela não é reconhecida como indivíduo, né? Quando coloca às vezes como num todo. E a gente precisa também, cada um é um só, individualizado. Isso pode gerar conflito?
When the leaders of a society don't represent all members of that society. Quando os líderes de uma sociedade não representam os membros da sociedade. Porque sempre tem uma sociedade e tem um líder. Quando ele não representa, o que vocês acham? Pode gerar conflito? Se sim, marca a letra D. Se não, não marca nada. E letra E, when a society does not see difference and diversity as problems. Quando a sociedade não vê diferença, e diversidade como problema. Gera conflito? Então, de acordo com o texto de vocês, é a letra A, letra C e D. A, C and D, ok? Yes! Good! Vamos lá, vamos tentar fazer uma outra atividade aqui. Vamos fugir um pouquinho aí, que foi papo cabeça, né? Vamos lá fazer uma outra atividade aí, só pra vocabulário. Find the correct words from each person. Então, assim, a gente tem ali as frases. Eu vou ler a frase em inglês, fazer a tradução, e você tem que ver qual que é a frase que é adequada ao desenho. Então, vamos lá. Eu já vou ler a frase em inglês, vou fazer a tradução e vocês já tentem localizar aí para ficar mais fácil. Então vamos lá, vocês vão fazer assim no caderno de vocês. Vão escrever lá número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. Tem 8 ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Que é o número 8. Aí eu vou ler a frase. E vocês, o desenho, eu acho que a letra A é o número 4. Então, do ladinho do 4, vocês vão colocar a letra A. Eu acho que a 5 é a F. Então, do ladinho do número 5, vão colocar a letra F. Só pra gente começar a ter mais vocabulário, né? Pra fazer os exercícios que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Letra A, I'm sorry. O que significa I'm sorry? Se vocês quiserem repetir, também é bacana ali na casa de vocês. I'm sorry, né? Desculpa, me desculpe. Então, qual será... Número 1, 2, o número 7 já está feito. Então, do número 1 ao 8 menos o 7, qual será o desenho que corresponde a essa frase? I'm sorry. É uma festa, né? Isso daí é uma festa, ó. Aí tá dando muita confusão aí, muita coisa. Vamos lá. Letter B. Are you taller than me? Você é mais alto que eu? Pergunta estranha, né? Pra ter uma festa ali, mas tá tudo bem. Estão conversando ali e alguém perguntou pra alguém. Are you taller than me? Você é mais alto que eu? Qual desenho vocês acham que corresponde ali a essa frase? Coloquem lá do ladinho do número, no caderno de vocês, por gentileza. Ok? C, excuse me. Quando alguém, né, usa excuse me quando vai interromper, tem gente conversando, você vai interromper, você vai passar ali, né? Para isso que a gente usa excuse me, dá licença, também bati na porta, que atrasada, teacher, excuse me, tô atrasada, né, licença. Então, qual o desenho da letra C, excuse me, que corresponde a essa frase? Letra D, what a pity. Que pena. É uma expressão, what a pity. Que pena. Que pena no sentido, sei lá, alguma coisa tá acontecendo e daí você, sei lá, tem que ir embora, não pode fazer. Que pena, não pode ficar e tal. Qual que vocês acham que é o desenho que corresponde?
ok? Letter E, letra E. This is too heavy for you. This is too heavy for you. Isso é muito pesado para você. Qual é o desenho que corresponde? F. It doesn't matter. It doesn't matter. Ah, não tem problema. Don't worry, né? Não tem problema. G, a G já tá feita, né? Can I help you? Que é o número... Posso te ajudar? Que é o número 7 ali, o number 7. E então a H, age. Can you help me, please? Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Can you help me, please? Qual é o desenho? Então, vamos lá. I'm sorry. Desculpa. Seria o number 5. Cadê o 5? Ali. O rapaz ali pisando no pé ali da moça com tudo. Ai, que dó. B, are you taller than me? Você é mais alto que eu? Lá atrás, ó. O rapaz tá... É meio óbvio que ele é mais baixo, mas tudo bem. Excuse me. Number 1. Ali, ó. O rapaz passando no meio, acho que é o garçom, né? Tá com a bandeja ali, passando no meio, tipo, super educado, né? Não tá nem um pouco estressado ali, mas tudo bem. What a pity, que pena. Lá na porta, ó, número 3, lá na porta o rapaz tá indo embora, no tchau, e a moça, what a pity, que pena, não pode ficar mais na festa. D, desculpa, letra E, this is too heavy for you, é o number 8, ó. O menininho ali tá querendo ajudar, ali tá com a bandeja. E a mulher falou, não, tá muito pesado pra você. This is too heavy for you. F, it doesn't matter. Ah, não tem problema. Número 4. A moça derrubou ali a bebida no homem dele. Ah, it doesn't matter. Não tem problema. 7 já tava feita, né? Letra G, 7. H, número 6. Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Ok? Então, vamos lá. Vamos para prefixes, prefixos. O que será prefixo? Uma coisa que está fixada antes, né? Prefixo. O que é um prefixo? Trata-se de um tipo de afixo, ou seja, algo que está fixado antes. Isto é, um elemento que pode ser anexado à palavra, mais especificamente a base dela. Nossa, o que é isso? Calma que a gente chega lá. Para modificar o significado. Então, às vezes tem uma palavrinha, uma letrinha, palavra não, desculpa, uma letra ou duas, às vezes, que está numa palavra, pode modificar totalmente o sentido dela. Por exemplo, ali, ó, possible, possível, impossible, impossível. Então, coloquei o I e o M ali, isso é um prefixo, tá? Então, a palavra possível se tornou impossível, ó, possible, impossible, ok? É isso que a gente vai ver agora. Os prefixos em inglês, em sua maioria, têm origem latina ou grega. Enfim, então vamos lá. O que eu coloquei aqui, uma tabelinha, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então ali tem ó, escrita em inglês, o significado, e daí tem o exemplo e a tradução, tá? Então, às vezes eu posso colocar um A no início dessa frase e eu vou negar, tá? Ou vou negar a situação. Atheist. Ok? Ateu, tá? Então, se eu colocar o AD na frente da palavra, eu posso, ó, significa adicionar, por exemplo, advance, avançado, anti, contra, tá? Ali, antibiótico, eu coloquei a palavrinha anti na frente. BE, em toda parte, em todo lugar, completamente.
Então, ali, ó, vocês têm ali o que vai mudar. Contra, o oposto, contraceptive, contraceptivo. Dis, oposto de ou negação. Dislike, antipatia. Miss é uma coisa incorretamente, por exemplo, a palavra ali embaixo, misunderstood, uma coisa que foi mal entendida, tá? O un é uma negação, unfriendly, porque friendly, eu conheço friend, friend é amigo. Uma pessoa que é friendly, ela é uma pessoa amigável. Uma pessoa unfriendly, uma pessoa hostil, uma pessoa que não é tão bacana assim. Tá? Então, assim, nossa, como é que eu vou lembrar de tudo? Professor, é muita coisa. Então, o inglês, gente, é uma língua, né? Vocês sabem tudo em português? Não. Então, à medida que a gente vai lendo, vai fazendo exercício, vai se adaptando, vocês vão lembrando das coisas. O inglês é a mesma coisa, tá? É uma língua, não tem como a gente lembrar de tudo. É à medida que a gente vai praticando que a gente vai lembrando das coisas. Por isso que a gente tem exercício para fazer. Às vezes é muito exercício, mas é assim que a gente vai aprender também. Além de lendo, ouvindo, ok? Então, vamos lá. The most used prefixes of the English language are. Então, os prefixos mais usados na língua inglesa são esses daí, tá? O UN, o IUN, o IUM, IL, DIS, DIS, IR, IR, tá? São, assim, os mais usados. Tem outros, tem alguns outros ainda, mas, assim, só pra dar uma prévia, pra não assustar vocês, assim, né? Então, vamos lá. Read the fragments below. Vocês vão ler ali o número 1, 2 e 3 que tá no quadradinho. Vocês vão ter que focar nas palavras que estão em bold, em negrito ali, ó. Unequal, injust, intolerance e disappear. Aí vocês vão copiar essas três palavras, unequal, injust, intolerance and disappear. Vocês vão ter que colocar na outra tabela que a gente vai ver aqui. Então, assim, escrevam no caderno de vocês as palavras unequal, injust, intolerance and disappear, que são essas palavras que estão em negrito ali. Escrevam somente essas no caderno de vocês, por gentileza. No caderno, não no livro. Acho que vocês já escreveram, né? Acho que sim. Aí nessa tabela que vocês vão ter que escrever, no lugar onde está a estrelinha, vocês vão escrever. Por exemplo, ó, por exemplo, letra E, os dois são adjetivos. O que é um adjetivo? É uma qualidade. Bonito, feio, atrasado, fome, enfim. Unequal. Qual será daquelas 4 que eu pedi para copiar no caderno? Vai ser ali, ó. O que vocês acham? Que é o oposto, a gente tá vendo o oposto, né? Letra B, injust, também é um adjetivo. Qual que seria o outro adjetivo que se formaria? Letra C, intolerance, já é um noun, um substantivo. E o outro também é um substantivo. Disappear, verbo. Qual será que seria a resposta? Olha só. Unequal, equal. Injust, just. Intolerance, tolerance. Disappear, appear. Eu coloquei a traduçãozinha ali embaixo para entender, porque às vezes a gente tá falando, né? Aí não precisa ficar falando a tradução toda hora, já tá ali embaixo para que vocês entendam o que é um, o que é outro, ó. Igual, desigual, justo, injusto, tolerância, intolerância, aparecer, desaparecer, tá? Então, por isso que são opostas, ok? Which word below contains the prefix an? Write the answer in your notebook. Então, assim, a gente tem 3 palavras que começam com o N, ó. Understand, unsafe e underline. Qual dessas 3 será que é o prefixo? Qual dessas 3 que tem o prefixo UN? Todas têm, mas qual que seria o prefixo? Lembram que é a letrinha ali, o N, que foi posta antes da frase e ela ficou
ela significa outra coisa. Ó, understand é compreender ou entender. Unsafe é a letra B a resposta. Ó. Unsafe é inseguro. E o N foi posta antes da palavra safe, que é seguro. E underline, fundamental, básico, que a gente tinha visto lá no texto. Ok? Assim, não é um assunto difícil, né? É o prefixo, então são letrinhas que a gente vai colocar antes para que a palavra tenha outro significado, tá? À medida que a gente for fazendo exercício, for praticando, aí vai ficando mais claro também, tá? Então não se assusta. Então olha só, o que eu gostaria que vocês fizessem agora. Então assim, write the opposite of these words by adding these beginnings. Então assim, a gente tem ali o começo das palavras. This, an, am, in. E eu gostaria que vocês tentassem, com o conhecimento que vocês já têm, vocês vão ter que colocar, por exemplo, a gente tem a palavra correct, comfortable, honest, accurate. Então, vocês vão ter que colocar o comecinho das palavras ali, ó. Por exemplo, correct vai ficar incorrect. Comfortable, confortável, como que vai ficar a cadeira ali não tá confortável? Como que vai ficar o oposto de confortável? Honest, honesto, como que vai ficar? E accurate, como que vai ficar? Tentem fazer. Ai, professora, eu não sei. Gente, se a gente não tentar, a gente não tem como saber. E é errando que se aprende. Ai, professora, isso é um clichê. Ah, mas é verdade. Quando a gente erra, a gente vê o que errou e fala, que legal. E você acaba aprendendo e muitas vezes não esquece mais. Então, number 1 ficou incorrect. Tentem fazer a 2, a 3 e a 4. Eu vou colocar discomfortable, uncomfortable, o N, incomfortable ou incomfortable. Honest, eu vou colocar dishonest, unhonest, imhonest, inhonest, né? Às vezes, lendo assim, a gente consegue ter uma noção. Accurate, disaccurate, unaccurate, inaccurate, what do you think? Os próximos, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 12. Gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. Lá tá o comecinho. This, an, am, in. Coloquem lá expensive, lucky, polite, satisfied, sufficient, possible, fair and patient. Como que você vai colocar? This, expensive, unexpensive, expensive, inexpensive. Lucky, this, lucky, unlucky, lucky, in. Lucky. Então é só colocar o início ali, façam no caderno de vocês, vou dar um tempinho maior dessa vez, para que vocês consigam fazer todos, ok?
Então vamos lá. Number 1, just have a faith, incorrect. Number 2, uncomfortable. 3, dishonest. 3, inaccurate. Tentem arrumar lá ou corrigir. Okay, next. 5, inexpensive. 6, unlucky. 7, impolite. 8, dissatisfied. 9, insufficient. 10, impossible. 11, unfair. 12, impatient. E já é legal também como tarefa, ó. Ah, não sei o significado das coisas. Já é legal procurar o significado, ó. Fica como lição de casa. Procurar o significado das palavras, das 12 palavras aí que vocês aprenderam. Na realidade são 24, né? Que pega uma e pega tudo bem, que é o oposto ali, mas dá pra olhar também todas, ok? Podem copiar no caderno de vocês. Ok? Acho que já deu, né? Então vamos lá. Quiz ali. Smoking isn't good for your body. It's very... Então assim, o fumar, né, não é bom para a saúde. É muito o quê? Healthy é saudável ali, né? Qual que seria o oposto? Vou colocar a letra unhealthy or unhealthy? A ou B? Pense lá um pouquinho. Seria letra A, unhealthy. Smoking isn't good for your body. It's very unhealthy. Não é saudável, né? Unhealthy, ok? 2. I don't understand how to use this new machine. Eu não entendo como se usa essa nova máquina, essa máquina nova. The instructions are. As instruções são clear, que está ali entre parênteses, claras. Mas as instruções não estão claras, eu não estou entendendo, elas não estão claras. Como que vai ficar? Qual prefixo que eu vou colocar? O N na letra A ou D e S na letra B? Vai ficar unclear ou disclear? O que vocês acham? Lembrando que nem precisa copiar no caderno de vocês. Vamos fazer assim só com as explicações que vocês tiveram, tá? Não há necessidade de copiar nada. Unclear. Okay? 3. Of course, my teammates were after we lost the game. Claro que os meus colegas de time, né? Eles ficaram tristes, né? Por assim dizer, porque perdemos o jogo. Então, qual que seria o oposto de happy? Unhappy ou unhappy?
Essa é um pouquinho mais comum, até já. Vocês já devem ter visto mais. Unhappy, ok? Letra A. Of course, my teammates were unhappy after we lost the game. Claro que os meus colegas de time ficaram chateados, tristes, depois da perda do jogo. I don't like Sam. He's not very nice. Eu não gosto do Sam. Ele não é legal. Sometimes he can be. Então eu não gosto do Sam, ele não é legal. Às vezes ele não é agradável, ele não é uma pessoa bacana. Então o adjetivo ali é kind. Ele vai ser o quê? This kind or unkind? O que vocês acham? Ah, professora, eu não sei agora. Tenta. O que fica mais bonito? Unkind ou this kind? Unkind. I don't like Sam. He's not very nice. Sometimes he can be unkind. Okay? Ouch! My new shoes are a little too small. They feel... Ai, os meus sapatos são um pouco pequenos. Eles estão confortáveis? Não, né? Comfortable. Então, lembra que a gente fez no exercício anterior. Qual que seria que eles não estão confortáveis? They feel uncomfortable or uncomfortable. A ou B, né? Seria B ali, não AA. Mas vocês entenderam. B, a correção tá correta. Uncomfortable, tá? Então seria letra B. Ok? Guys, espero que vocês tenham entendido, tá? A gente vai revendo nas próximas aulas também, não fiquem preocupados. Façam as atividades que serão disponibilizadas para vocês. Tirem dúvidas também com os professores de vocês, tá? Eles vão ajudar sempre que possível, sempre que necessário, ok? E see you next class. Nos vemos na próxima aula, ok? Bye, bye. Tchau, tchau.